Boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês aí que estão chegando. Hoje a gente vai fazer uma live surpresa com o Babalorixá Gustavo. Deixa eu convidar ele aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Opa, Gustavo, que meu Pai Exu abençoe, viu? Sua bênção. Eu não tá aparecendo não, Pai Gustavo. Agora. Pai Gustavo, boa tarde, sua bênção, tudo bom? Tudo bom não, né? Que tá acontecendo umas histórias aí que a gente vai conversar agora, né? Pois é. Só vou lhe corrigindo aqui, só um ponto. É, não sou babalorixá ainda, Certo. tá? Sou Iaú, iniciado. Tenho agora no ano de 2025 completo meus 7, tá? Mas estou no caminho aí, estou na caminhada. Tá E só uma certo. observação, a sua tela, para mim, a sua tela tá toda preta. Eu não sei para o senhor Eu aí. estou lhe vendo perfeitamente. E vocês estão vendo nós dois, pessoal? Coloca aí no comentário para a gente começar, por favor. Para vocês a imagem está normal, porque para mim aqui está. Mas o senhor me ouve, né? Para mim aqui a tela tá preta. Mas o senhor me ouve. Tá me escutando? Tô lhe ouvindo Pronto. perfeitamente. Os dois estão aparecendo. Pronto, vamos lá. Pessoal, boa tarde para todo mundo que está aí na live. Eu agora à tarde eu fui surpreendido com um vídeo, eu não sei nem o nome da menina, aonde uma ex-filha de santo do Juremeiro Gustavo faz umas críticas duras e pesadas. E quando eu recebi, eu fiquei sem entender. Então fui no perfil da menina, que eu não me lembro o nome, certo? Não me lembro e vi o que ela estava falando, estou com o vídeo também que eu recebi, e fui no perfil da casa do Juremeiro Gustavo, aonde ele também está se pronunciando. Boa tarde para o senhor, sua bênção. Gustavo, o que é que está acontecendo nesse exato momento? Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo, né? Já são quase 40 pessoas na live. Que Deus e a Jurema Sagrada abençoe, que meu Pai Xangô abençoe a todos. Então, toda a situação ela começou em setembro, quando essa moça, né, ela já estava corrigindo o que eu falei nos meus vídeos, nos meus stories há 5 anos, mas ela já estava há 4 anos na minha casa. E aí, em setembro, ela saiu, né? E eu me mantive sempre calado de tudo. Mesmo tendo o que falar, eu me mantive calado. E aí, referente a tudo isso, nessa semana, acredito que foi ontem, ela começou a postar indiretas na rede social dela, no Instagram, no WhatsApp, já para que as pessoas me direcionassem. Quando chegou em mim, no dia seguinte, como é de costume hoje, eu entrei no meu Instagram, né, no Instagram aqui da página da minha casa, e postei alguns stories. Em momento nenhum eu citei a própria, em momento algum eu a julguei, né? E aí quando foi ontem, para variar, a mesma simplesmente começou a fazer acusações, né? E aí, hoje, eu fiz mais uma quantidade de stories aqui na página do Instagram da gente, rebatendo algumas coisas que foram faladas que são mentiras, né? Uma das coisas, a MDAGO é uma acusação muito séria, acusa de assédio sexual. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Então, vamos lá. Há 4 anos ela viveu aqui na minha casa, né? Antes de ela estar na minha casa, a gente sempre se conheceu, a gente se conhecia, né? Eu tinha um grupo, que eu sempre fui bailarino, dançarino, eu tinha um grupo de dança, e ela fazia parte do grupo. O tempo se passou, e a gente teve um envolvimento, antes de tudo, de religião, de tudo. E aí, quando ela chegou para minha casa, quando ela chegou na minha casa, eu procurei saber das entidades dela, procurei saber dela, né? Procurei
das minhas entidades. A gente era novo, muito novo, né? E aí, o que eu ouvi foi o seguinte, ó. Passado é passado, o que passou, passou. Hoje, se eu faço algo para alguém, não só para ela, com intenção, para qualquer filho de Jurema meu, homem, mulher, não importa, com mal intenção, eu estou fazendo o errado. Vai ter muita gente que vai criticar, que vai julgar, que está errado, que isso, que aquilo. Porém, todas as vezes que ela estava na minha casa, o meu respeito para com ela sempre foi imenso. O meu respeito para com as entidades dela, muito mais. Entendeu? Então, hoje ela fala como se fosse um assédio sexual. Eu sou um homem de 30 anos, entendeu? Eu tenho família, assim como a própria, entende? E a mesma estava na minha casa todos esses anos, né? E só saiu da minha casa quando o marido atualmente dela soube do nosso envolvimento há tantos anos lá atrás. E aí o marido dela saiu da minha casa, que também era meu afilhado, e ela saiu junto, né? Mas é aquela coisa, irmão. Se todos esses anos estava na minha casa, chegou na minha casa a pão e água, né? Mas conseguiu mudar de vida, graças a Deus e a Jurema Santa Sagrada e o Orixá. E nunca teve problema algum. E o porquê hoje, a raiva, o ódio, né? Querer me defamar. Se tu viveste na minha casa, entende? Então, eu não consigo entender. Eu procuro entendimento e não consigo entender. Mas só para me entender, babá Gustavo, pai Gustavo, pelo respeito que o senhor também é juremeiro igual a mim. Quer dizer que a pessoa que o senhor teve um relacionamento era a mesma pessoa que o senhor cortava? Era não. Afilhada a ela? Quem fazia as obrigações, vamos lá. Quem fazia as obrigações para ela dentro da minha Jurema era meu mestre. Em momento nenhum eu cortei dentro, nem no assentamento dela, em nenhum momento teve a obrigação dada pela minha irmã. Entendeu? Para começar daí. Então, a entidade mestre, ele é juremeiro. Ele não precisa de muito, né? Então, respondendo sua pergunta, em momento algum que ela viveu na minha casa, as poucas vezes que foram dada algo às entidades dela, em momento algum fui eu quem cortei, e sim meu mestre. Eu vi nos seus stories muita ameaça da sua parte, o senhor dizendo que tinha muita coisa ainda para ser jogada no ventilador. O que seriam essas coisas? Coisas mesmo que o senhor falou, que viveu junto com ela, coisas que ela fez junto com o senhor, e que ela abriu a boca para falar, não falou a parte que ela fez. O que seria? O senhor pode falar? Então, posso sim. Como a mesma procurou o senhor e procurou outros influenciadores, né, de dentro do culto Jurema, né, para falar a questão de assédio, porque quem não deve não teme. Se eu tivesse culpa de algo, né, ou tivesse errando a tal ponto, eu jamais iria colocar minha cara. Né? Senador, eu lhe dou muito parabéns, porque não é para qualquer um falar isso aí que o senhor falou, não é para qualquer um, não. Porque tem gente por aí que faz bem pior e na hora que a casa cai se esconde e não diz. O senhor chegou aqui e falou realmente o que aconteceu, mas pode continuar, desculpe lhe interromper. Nada. Então, vamos lá. Justamente quando eu falei, não foi nem na questão de ameaça. Foi porque eu esperei falar, né, desse assunto. E não foi falado. Não foi falado esse assunto. Então, é um assunto que para ela, né, iria para Pernambuco, mas eu tenho uma consciência de que eu hoje vivo da minha casa para a casa do meu jurema
Primeiro para a casa do meu pai, não vivo na casa de ninguém e a própria sabe disso. Tudo que foi feito para ela foi com todo o amor, dedicação que foi feito para ela, foi feito para todos os outros filhos, né? A questão de eu ter falado nos meus stories que tinha muito mais coisas a ser falada era referente a isso. Porque se ela queria chegar a esse ponto e chegou com páginas e foi até o senhor e em outras pessoas para falar referente a assédio, a essas coisas, por que ela não falou no Instagram? Não, Por que ela não falou no Instagram? na verdade, não foi ela que foi atrás, não foi ela veio atrás de mim, não. Ela pode ter ido atrás de outros influenciadores. Eu fiquei sabendo da história através de uma pessoa muito próxima a vocês, e aí quis saber. Até falei com ela também, eu não sei se ela já visualizou, não sei nem se ela está online. Mas uma coisa que não está fechando, Gustavo, é o seguinte: é isso tudo simplesmente porque o namorado atual dela descobriu que vocês tiveram um relacionamento e saiu da casa e ela saiu também e virou-se contra você? Do nada? Sim, eu tenho provas que foi justamente por isso. O assunto principal foi esse. Nesse tempo, nesses 4 anos, vocês ainda tiveram algum trelelê? Não, de forma alguma. Nem da sua parte, nem da parte dela? Não. Até porque quando chegavam na minha casa, não só ela, porque minha casa hoje é mais regida por mulheres do que homens, né? Todo mundo que chega na minha casa tem que entrar de saia adequada para entrar dentro do terreiro, de camisa adequada para entrar dentro do terreiro. Eu não aceito afilhadas minhas aqui dentro com short curto, blusa curta, decotada, entendeu? Porque a minha casa é minha casa, a casa da minha Jurema, das minhas entidades é a casa das minhas entidades. Porque no portão da minha casa para dentro existem entidades que moram na cancela, entendeu? Então, se chegam na minha casa e falta com respeito a mim, tá faltando com respeito a eles. Axé. Entende? Ela diz no mesmo vídeo que não foi nem não foi ela, não falou nem dela, ela falou de uma certa cliente e que Paulina atendeu a cliente fazendo a cabeça da cliente para que ficasse contigo e que da próxima vez que a cliente tivesse ido na casa que fosse de saia. Isso é verídico? Não. E eu tenho como provar. Não é à toa que eu falei a mesma, que ela ia precisar de muita prova contra mim do que ela estava falando e muita sorte. Porque quem fala tem que ter prova, e eu tenho prova de tudo. Até porque todas as vezes que eu fiz consulta a clientes dentro da minha casa, eu sempre tinha algum filho de confiança, né? Para poder auxiliar as entidades no que elas precisassem. Então, querendo ou não, eu sempre tive provas de que nada disso acontecia dentro da minha casa. Entendeu? Outra coisa que ela pontua é a questão de você fazer as coisas dentro da Jurema de corpo sujo e de nunca ter dado ter dado obrigações para suas entidades. Isso é verídico? Claro que não. Vamos lá. É o que eu falei quando foi citado essa questão. Dentro da minha casa existe entidades inclusive até dela. Se eu entro dentro de uma Jurema, dentro de uma cancela de corpo sujo, cadê as entidades que não se manifestaram para falar do meu erro? Porque de todo mundo que estava na minha casa, só ela se manifestou contra mim. Depois que muitas pessoas viraram as costas para ela, perante muitas coisas de mentira que ela falou. Pô, cadê as entidades? Mas eu lhe pergunto... Saía para tantos outros lugares. Cadê as entidades de outros lugares que nunca abriu a boca para falar mal da minha pessoa como juremeiro dentro da minha casa? O senhor entende? Entendi. Então, papagaio também fala. Papagaio também fala. Entendeu? Então, se até o papagaio fala o que quer e o que ensinam a ele, por que as pessoas também não vão? Então, mais uma vez eu digo, e disse e torno a dizer, se eu tivesse rabo preso com alguém, eu jamais estaria colocando minha... Porque seria muita cara de pau, entendeu? E eu não tenho essa cara de pau ao ponto de chegar, nem nos meus stories, nem tampouco numa live, numa página no qual é tão conhecida como a do senhor, em qualquer outra, para colocar minha cara para falar ou querer me justificar de coisas que se eu tivesse feito, entende? É como eu disse em algumas publicações minhas. As pessoas que entram na minha casa,
já entram sabendo quem eu sou. Mas o senhor quer falar o que com isso? Por onde eu passei, por onde eu vim, eu aprendi a ter caráter, educação, entendeu? Aprendi a ter discernimento dentro de Jurema, dentro de Candomblé, que não é para todo mundo. Como o senhor mesmo acabou de citar, são poucas pessoas que botam de fato a cara para falar. Mas quem não deve, não teme. Entendeu? Você acha que isso não poderia ser uma rebordosa da própria Jurema por esse erro cometido no começo, de o senhor estar aceitando dentro da sua ciência alguém que já dormiu na sua cama? Então, vamos lá. Não foi que já dormiu na minha cama. Pode ser que sim. Pode ser que seja uma rebordosa. Pode ser que seja como diz o ditado, né? Um pau dado da entidade. Ou simplesmente um se ligue, né? Entendeu? Mas aí é aquela história. Para deixar bem claro aqui, não teve relacionamento, tá? Foi um momento. Foi uma coisa que aconteceu de momento. Onde, mais uma vez, eu torno a falar, não teve assédio. Por que não teve assédio? Por que não foi um assédio? Assédio, para mim, no qual eu conheço, tenho um entendimento do artigo, é quando você obriga e a pessoa faz algo sem seu consentimento. Isso aí é estupro. Estupro. Entendeu? Assédio é uma cantada, se a pessoa não querer, é uma passada de mão, é usar o cargo para querer, usar o cargo de sacerdote para querer aliciar. Assédio seria isso. Forçar e ter a relação já passa a ser estupro. Então, não aconteceu isso, né? Do assédio. E muito menos a questão do estupro. Entende? Porque, para mim, é o que vai ser provado tanto na justiça, né? Quanto na delegacia. Que vai ter que ter provas construtivas e claras para falar que teve um assédio e que teve um estupro onde não existiu. Né? Mas o senhor já foi na delegacia, pai Gustavo? Já estou com tudo resolvido, já falei com o advogado, entendeu? Já está todo mundo entrando num processo, abrindo um processo contra, né, a mesma. E não só eu, como pessoas que a mesma citou, Alfórica, nos stories dela, falando de pessoas do meu convívio, né, que também já estão se organizando para dar uma parte, porque cadê a prova? Entendi. Agora me diga uma coisa, o que é que seus filhos estão achando disso tudo? Então, até então, tem muitos que estão revoltados porque conhecem a minha índole e conhecem ela, né? Tem muitos que estão querendo debater, né? Querendo colocar as caras para falar, onde a mesma fez um vídeo recente, eu acredito que foi ontem à noite, falando que não tinha nada contra meu pessoal, o pessoal da casa, né? As pessoas, meus filhos, só que a mesma já tinha tido muitas confusões com as pessoas aqui da casa, né? Então, as pessoas aqui de casa estão todo mundo revoltado, porque todo mundo sabe da minha índole. As pessoas que ela citou, que ela colocou o nome, né, do meu padrinho, do meu pai, dos meus irmãos, as pessoas vieram conversar comigo e sabem quem eu sou. Tô cheio de mensagem no direct. Irmão, a gente sabe quem tu és. A gente sabe da tua índole. A gente sabe da tua história. Entende? Então, tá todo mundo revoltado. E ninguém consegue entender o porquê dessa revolta do nada dela. Até porque, como eu havia dito, foram 4 meses que ela saiu daqui da minha casa, né? E eu estava neutro. Como sempre estive. Só para relembrar. Quer dizer que ela passou 4 anos na casa. 4 anos. Isso. Dentro desses 4 anos, ela nunca tinha dado nenhum problema? Não, deu na casa, né?
com briga com outros irmãos, com fofoca com outros irmãos, entendeu? Entre mil e outras situações, que inclusive eu cheguei ao ponto de várias vezes sentar com ela como o cabeça e conversar com ela, dar conselho, como eu tinha dito nos meus stories. Várias vezes eu cheguei e eu disse, não é por aqui, faz o teu, deixa fulano, que eu resolvo, deixa ciclano, que eu resolvo. Inclusive, o próprio companheiro dela, né, chegou para mim e disse, ela resolve os problemas dela e eu o meu. Se um dia ela sair da casa, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Onde os dois, muitas das vezes também, né? Ela falava dele, ele falava dela, e eu sempre dizia para ela, deixe de estar confundindo as coisas dentro da casa, entendeu? Fora do terreiro, a sua vida com seu companheiro é de marido e mulher. Dentro do terreiro é de irmãos de Jurema. Seu problema... Como foi que ele descobriu esse momento, como o senhor fala? Como é que o namorado dela descobriu esse momento que vocês tiveram? Se foi muito antes do terreiro. Como é que ele veio descobrir? Foi o senhor que falou para ele? Então, não. Então, vamos lá. Ele descobriu quando uma pessoa daqui da casa, né, chegou para ele e comentou por ter sabido da história. Entende? Mas, pai, por que o senhor não falou? Até porque, quando aconteceu, os dois não estavam juntos, tá? Ele e ela não estavam juntos. E como eu havia dito, foi uma situação na qual não teve relacionamento, entendeu? Não teve negócio de, porque dormiu na minha cama ou eu dormi na cama dela. Não existiu. Foi uma coisa de um momento no qual a gente estávamos, né? Numa casa de praia, isso há quase, acredito, 6, 7 anos aí atrás. Mas eu acho, né, que, Pai Gustavo, o que vale é a conjunção carnal. Não teve a conjunção carnal? Sim, eu entendo aí até onde o senhor quer chegar. Uhum. Entende? Só que, quando o companheiro ficou sabendo, né, foi através de uma pessoa que também vivia dentro da minha casa, que soube da situação, né, e jogou à tona, acredito eu, né, para querer justamente inflamar a situação na qual tinha assim um respeito aqui dentro. Bença, Jurema abençoe. Minha filha é assim, é assado, tá precisando disso, é aquilo. Pai, é assim, é assado, vamos fazer conforme. Até porque, é como eu falei, do portão para dentro da minha casa, né, existiu forças maiores na qual antes mesmo de fazer algo perante a Jurema dela, se fosse perguntado, entende? Então, eu jamais iria meter as mãos numa situação na qual eu não fosse permitido. Mas Paulina aceitou, não foi? Não entendi. Paulina aceitou. Não só como a entidade da própria, né? A própria, até porque entidade ou não, tem a sua fala, mas a gente também tem nosso direito de falar, claro, de resposta, né? Porque tem muitos filhos, tem muitas pessoas do axé por aí afora, que a entidade, o orixá, determina algo e o médium, o filho, ele simplesmente passa por cima da ordem do orixá, forças maiores, e não quer. É verdade. Entende? Então, existiu o consentimento da própria de estar na minha casa, entendeu? Hoje, já resolvi com a advogada algumas questões, já prometi a mim mesmo, e já deixei um vídeo gravado, de que eu não me pronuncio mais em nada nas minhas redes sociais referente à mesma, entendeu? Porque merda, quanto mais mexida, ela fede, entendeu? E a gente vai atrás de resolver o problema. Entende? Vai resolver o problema. Meu pai, eu queria primeiro agradecer ao senhor por ter essa coragem de vir aqui e explicar tudo o que está acontecendo. Eu queria agradecer a todo mundo aqui. A gente bateu 60 e poucas pessoas entrando e saindo, mas não saiu de 50. Todo mundo aí, obrigado, galera. Bênção a todos. Boa tarde a todos. Quero dizer também que a menina que foi citada aqui
Se ela quiser vir aqui numa Macumba Ordinária e também falar a situação dela, a porta está aberta, porque a gente não vai estar passando pano, defendendo um lado nem o outro. A porta está aberta, como o pai Gustavo veio aqui e falou. E, pai Gustavo, eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Eu sei que o senhor vai sair já já para a casa do seu juremeiro. O conselho que se eu pudesse dar ao senhor é que eu acho que tudo às vezes demonstra que vai dar errado em algum momento. E pode demorar o tempo que for. Eu vejo essa situação, além do que ela acusa, que eu não estou vendo, eu estou vendo mais que é como se fosse um recado muito claro diretamente da Jurema. A gente não aceita, a gente não gostou, a gente não aceitou. Eu acredito que isso seja um castigo espiritual. Mas aí eu queria que o senhor fizesse aí os seus comentários finais, para a gente encerrar a live, porque senão não vai poder ficar gravada. E, mais uma vez, eu agradeço ao senhor. Então, eu só tenho a dizer poucas coisas referente a tudo isso, né? Como eu tinha dito no meu Instagram, quem nunca errou que ia tirar a primeira pedra. Ninguém é perfeito, eu reconheço erros, mas eu também reconheço todos os meus acertos, não é isso? Não guardo mágoa nenhuma, nem ressentimento nenhum referente à mesma, até porque a mesma, né, não foi citar no próprio Instagram referente nada disso que foi conversado aqui, e sim acusações de coisas banais, de coisas que metade delas foram mentiras, não é isso? Envolvendo pessoas que não tinham nada a ver. Então é o seguinte, não guardo ressentimento, não guardo mágoa, não desejo mal, tá? Não perco meu tempo acendendo uma vela, não perco meu tempo gastando o meu fumo para mandar demanda para ninguém. Nunca precisei, e ela mesma viveu aqui, ela sabe disso, entende? Tudo o que vai ser resolvido daqui para frente será resolvido na justiça e na delegacia, né? Porque é o que eu falei, pai. Da minha boca, eu sei o que sai. Então, eu sou responsável por aquilo que eu falo e não aquilo que as pessoas falam, entendeu? E vou, como eu disse a própria e disse no Instagram, vou até o fim, tá? Para provar por A mais B de que eu não tenho metade de culpa do que está sendo falado perante ela, tá? Sou um homem de família, sou um juremeiro, eu tenho várias mulheres dentro da minha casa, várias clientes dentro da minha casa que sempre estão aqui, e todas elas, de preferência, serão ouvidas. Sabe por quê, pai? Porque isso é uma acusação muito séria. Eu, como um homem, um pai de família, é uma acusação muito séria que ela está levantando contra mim. Entende? Então, o que é que as pessoas de fora que não me conhecem vai achar de mim? É verdade. Então, o senhor está certinho. Por muito já ter ouvido fala dela de ontem até hoje, o que é que as pessoas estão falando de mim? Entendeu? Mas as pessoas que de fato me conhecem sabem quem eu sou. Entendeu? Então, todas as minhas afilhadas de Jurema aqui de dentro falaram por uma boca só que eu nunca faltei com respeito com nenhuma delas. E do meu portão para dentro, eu trato todas elas e todos eles por igual. Entendeu? Então, o que tiver que ser resolvido daqui para frente será resolvido na delegacia e na justiça. Também, se ela quiser botar a cara para falar a versão dela, até porque uma história ela tem que ser ouvida as duas versões. E não nunca, jamais uma só. Ou só a minha, ou só a da própria, da mesma. Né? Toda história ela tem dois lados. Toda história ela tem um começo, um meio e um fim. Então, jamais que eu vou querer tapar o sol com a peneira e nem vou querer que ela se pronuncie, que ela fale, mas que ela fale e tragam provas daquilo que ela está falando com a própria boca. Porque, para finalizar, eu estou dentro de Jurema desde os meus 13 anos. Né? Desde
os meus 13 anos que eu estou dentro de Jurema. E isso nunca aconteceu. Saíram muitas pessoas daqui, como sai todos os dias, diariamente, de casa de outros irmãos, de outros juremeiros, de outros sacerdotes, sacerdotisas, de outras juremeiras, como sai diariamente. Então, na minha casa, a minha casa, ela não é e nunca vai ser a primeira nem a última a ter pessoas e a sair pessoas. Entendeu? E desde os meus 13 anos que eu vivo dentro de Jurema, nunca me aconteceu isso. Nunca. Entendeu, pai? Então é assim. Por que agora? Por que ela? Por que só ela? É isso que eu fiquei, é isso que eu me perguntei a própria. O porquê disso tudo? O porquê disso agora? Entendeu? Entendi. O porquê. Então, hoje eu deixo bem claro. Se dentro de várias pessoas que saíram da minha casa, ela foi a única que me apontou, então o defeito não está em mim, não. Não está em mim. Até porque várias pessoas saíram da minha casa e muitas delas falam comigo até hoje. Muitas delas vêm na minha casa até hoje. Não agiram numa obrigação até hoje. Várias pessoas vêm na minha casa. Entendeu, pai? Então, se eu fosse um monstro, o bicho que ela tanto está falando, eu era odiado e não amado. Porque eu posso lhe dizer, falou de pessoas que não tinha nada a ver, como do meu pai, do meu sacerdote, que é um homem culto, um homem de respeito, entendeu? Um homem que eu estou na casa dele desde quando ele me iniciou, tá? E eu nunca vi meu pai me faltar com respeito. Todas as vezes que eu chego na casa do meu sacerdote, eu sou tratado com carinho, com amor e por igual, assim como todos os outros meus irmãos. Entendeu? Então, eu não sei o porquê, né? Ela simplesmente abre a boca. A única, no meio de muitos que já saíram, a única que abriu a boca para falar. E acusações sérias. Então, é por essas acusações que eu estou me dirigindo à delegacia e entrando com um processo, né, contra a calúnia e defamação, né, contra ela na justiça. Porque o que eu recebo aqui, pai, de mensagens diariamente depois que eu coloquei a cara no Instagram, né, porque eu tenho desde os meus 13 anos minha Jurema, mas eu nunca tive vontade de chegar e falar no Instagram. Porque quem me acompanhou desde o início sabe que eu nunca fui de estar me conectando com rede social. Mesmo eu sendo novo, tendo um manejo de mexer em rede social, eu nunca fui de estar mexendo em rede social. Entende? E ultimamente, eu estou colocando as caras, estou postando algumas situações, nada referente à confusão, à anarquia, à baixaria, e sim à Jurema, porque eu não pretendo de forma alguma ter meu nome em pé dentro de Jurema perante safadeza e anarquia, e sim perante aquilo que eu aprendi e aquilo que eu me tornei dentro de Jurema. Entendeu? Então, eu jamais, pai, ia estar colocando minha cara se eu tivesse algo a temer. Axé. Mais uma vez, obrigado. Não tenho medo. Não, olha, desculpe cortar. Não tenho medo, não tenho vergonha, entendeu? Não devo a ninguém, faço o meu trabalho, tenho a minha casa, tenho a minha espiritualidade e muitas pessoas me conhecem. E pessoas boas, pessoas que têm ciência, rama de Jurema, ciência dentro de Candomblé, pai de santo, sacerdote, todo mundo me conhece. Eu chego na casa das pessoas, eu nunca entrei na casa de ninguém para sair com fofoca, nem com briga, nem com nada. Sabe por quê, pai? Porque quem tem vergonha não faz vergonha. Verdade. Quem deu meu nome dentro de Jurema, quem me levantou dentro da minha Jurema, foi Cibamba. Quem me levantou dentro da minha Jurema, não só a mim, como as pessoas que me rodeiam, até a data de hoje, foi Paulina. Paulina essa, que fez muito por ela, e hoje a ingratidão dela mostra quem ela é.
Entende? Então, quem me deu o meu nome foi Paulino e foi Cibamba, com a ajuda do meu juremeiro, que é meu padrinho de Runcó, com a ajuda do meu atual juremeiro hoje, entendeu? Com a ajuda do meu pai, porque eu chego na casa do meu pai, as entidades do meu pai me abraçam e me respeitam como tal. Entendeu? Pessoas que hoje me conhecem, pessoas que já passaram pela minha casa, que vêm na minha casa até hoje, que falam comigo até hoje, fala do quanto eu respeito entidades de cada um, fala do quanto eu respeito cada um e eu vejo o carinho de cada um comigo e com minha Jurema. Então, se de fato eu fosse uma pessoa ruim, né, ou uma pessoa que não prestasse para a Jurema, eu era o primeiro a jogar tudo pro ar e procurar um outro caminho para viver. Mas quem nasceu para ter história, né, é outra coisa. Eu acho muito válido tudo isso que o senhor veio falando, o que o senhor falou, realmente é isso. Tem gente que usa de tudo que você proporciona, quando não serve mais, fala. Só que aí tem que se falar que vocês tinham uma história, né? Vocês tinham uma história, mesmo a história que rolou entre vocês, quer dizer que vocês também tinham uma história de amizade antes de se dar dentro do axé. E essa história até dentro do axé passou 4 anos para vir à tona. E aí é que tá, eu sempre digo para qualquer juremeiro, cuidado com quem você coloca dentro de casa, cuidado com a moral que você dá a filho, a moral que você dá a afilhado. Dentro, como você mesmo fala, né? Dentro do portão para dentro é religioso, do portão para fora é vida pessoal, cada um vive a sua. E o problema muito hoje é justamente essas intimidades demais que os sacerdotes têm com filhos. Tem sacerdote que não sabe separar as coisas. Acha que filho é amigo. O filho é capaz de mudar até de santo, imagina de pai de santo. Então, eu não sei se aqui está dando moral. Eu agradeço, Gustavo, mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns pela coragem de vir aqui e falar tudo o que está acontecendo. Deixo aqui o convite para outra menina também, se ela quiser, ela vem aqui. Se ela não quiser, tem Raira também que faz esse trabalho aí, tem outros influenciadores, mas o Macumba Ordinária está sempre aberto para estar recebendo esse tipo de resenha, não só pelo engajamento, porque quem trabalha com rede social trabalha com engajamento, todo mundo sabe. É bom para todo mundo, mas ainda assim, é bom para que a gente venha conversar, a gente venha parar as arestas e venha se entender, porque o candomblé, a Jurema Sagrada, não merece passar por esse desgaste todo, sabe? E é isso, Gustavo, mais uma vez, obrigado, viu? Eu quem lhe agradeço, e sempre que precisar, né, de um esclarecimento e tiver ao meu alcance, pode contar comigo que eu vou colocar assim a cara aqui para falar, tá? Amanhã eu vou ter uma reunião com o advogado, tá? E aí, aquilo que eu puder já passar para algumas pessoas e informar, eu vou estar aqui passando e informando aquelas pessoas que me procurarem. Lembrando a algumas pessoas, não adianta querer mexer numa panela na qual não é sua, tá? Então, se eu ver algumas pessoas com querer saber só para a questão da fofoca, não, de mim não vai saber de nada. Se ela quiser falar, ela fala. Até porque eu tô aqui para resolver. Mas para falar, e não para tem mais coisa ainda no caso? Tem mais coisa? Não entendi. Não entendi. Você está falando de fofoca, se ela quiser falar, que fale, porque tem mais coisas ainda obscuras, escondidas? Não, perante minha parte, não. Sabe? E eu acredito que da dela também não tenha. Porque o que ela tinha de falar, ela falou, né? Achei. Perante a mim, hoje, eu não tenho nada a esconder a ninguém. Entendeu? Então, se as pessoas quiserem saber mais algo, que vá procurar saber com ela. Porque de mim, eu vou focar, porque o ano vai começar e tem muito trabalho pela frente para se fazer. Então, eu vou mostrar quem eu sou, pai, no meu trabalho dentro da Jurema. Porque não é com fofoca, não é com disse-me-disse, não é com baixaria, porque eu nunca precisei disso aqui, entendeu? Então, eu vou provar, por A mais B, quem eu sou, entendeu? Com trabalhos dentro da Jurema. Mas, meu pai, eu vou pedir só uma coisa, de juremeiro para juremeiro. Se aparecer alguma namorada sua do passado, não aceite ela, não. Manda ela procurar outra casa, viu? Por favor. Não faça isso virar normalidade, porque isso não é normal, não, viu?
Por favor. Olha, É um erro, o senhor assumiu o erro, o senhor tá aí, botou sua cara, mas só que tem muita gente aí nas intocas fazendo isso virar normal. A mão que corta é a mesma mão que balança, que acaricia. A gente que é juremeiro, eu tenho 20 anos de jurema, talvez não tenha tanto quanto você. Mas ainda assim eu sei também o que é certo e o que é errado, e a gente não pode banalizar as coisas e dizer que é normal, que não é. Não é. Eu me pergunto ainda como é que Mestra Paulina, com sua ciência toda, e mostra que tem ciência no seu couro, tanto que você está aí, chegou aonde você chega, você consegue abrir caminhos, mas tudo bem. Agora, eu não sei como Paulina conseguiu normalizar isso e aceitar uma pessoa que já dormiu contigo dentro da casa dela. Mas se a entidade aceitou, quem sou eu para dizer o contrário? Eu só peço, isso aí é eu que já estou me intrometendo na sua vida, me desculpe, não tenho direito a isso, mas que isso não se torne normal, porque não se torna tão fácil, ó. Quer viver um relacionamento, beleza, tu vai para casa de fulano, vem aqui, visita tal, mas enfim, espero que você me entenda, te agradeço, muito obrigado, e até a próxima, Gustavo, viu? até a próxima, meu querido. Precisando, estou aqui para abrir a boca para falar. Axé, tchau, tchau.